Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído pelo espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhes dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então, Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na região da Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos um texto aqui hoje, neste dia 29, nesta segunda-feira, um texto maravilhoso. Um texto aqui que nos tira totalmente a dúvida a respeito da ação do mal, mistério da ação do mal que age no mundo com a permissão de Deus. É um mistério, mas é uma realidade. Esse texto é importante porque os padres da igreja vão explicar e comentar esse texto, e eles explicam exatamente alguns pontos que são importantes. Primeiro, São Beda, por exemplo, vai dizer que Gerasa, ou o lugar lá dos Gerazenos, é uma famosa cidade da Arábia, do outro lado do Jordão, junto ao Monte Galaade, que foi ocupada pela tribo de Manassés e que não fica muito longe do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, no qual os porcos se lançaram. Só que é importante a gente prestar atenção porque tem um pano de fundo. E por que isso é importante? Isso aqui é importante porque para dizer que isso não é uma invenção dos evangelistas. Algumas pessoas estudiosas do estudo do método crítico, alguns costumam dizer que algumas passagens que Jesus faz exorcismos, curas, libertações, é um modo de falar ou é um acréscimo posterior da comunidade para poder exercer uma espécie de controle, como se dizendo assim, em outras palavras, como se o demônio ele não existisse, não fosse real, como se fosse uma construção da comunidade primitiva para poder controlar e manipular os adeptos, os cristãos. Não se trata disso. Primeiramente, nós cremos, através do magistério da igreja,
Catecismo da Igreja Católica, números 387 em diante, e também quando fala da oração, lá no finalzinho do catecismo, vai explicar que o demônio, ele não é uma abstração, mas ele é um ser real, pervertido, uma pessoa. O catecismo, inclusive, trata como pessoa. Uma pessoa, é dotada de poder, totalmente real, pervertido e perversor, aquele que se atravessa diante dos planos de Deus. Então aqui nós temos uma realidade. O mal, o demônio, Satanás e os seus demônios, eles existem, eles têm poder, porque o texto do Evangelho mostra isso. Ao descrever a figura daquele endemoniado, o texto deixa muito claro que o demônio, aquela legião de demônios que possuíam aquele homem, não deixava que ninguém segurasse aquele indivíduo. E é assim, A ação preternatural do demônio, ela exerce isso. Nos casos de exorcismo, por exemplo, nós vamos ver casos espantosos, de pessoas, por exemplo, que materializam prego. Quando o exorcismo está sendo ministrado, o exorcismo solene, oficial da igreja, há casos que pessoas se materializam pregos, pedaços de ferro que saem da boca das pessoas, mas isso não estava no estômago, isso é materializado ali na hora, para mostrar que o demônio ele tem poder sim, limitado, um poder que está submisso a Deus e que age misteriosamente pela permissão de Deus e pela liberdade dos homens. A liberdade mal usada, muitas vezes, é risco para o ser humano. Então aqui fica muito claro para nós, mostrando que cidade é essa, a cidade dos Gerazenos, aonde fica, a sua geografia, está situada. Depois, o texto nos fala de algo muito importante, que embora o demônio tenha todo esse poder, que ninguém conseguia segurar aquele homem, amarrava com corrente, ele destruía tudo, o texto vai dizer que há um poder invencível que emana de Cristo. Ele sacode violentamente Satanás para que as palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo são fogo e chama, segundo o Salmo 96, que diz: os montes fundem-se como cera diante do Senhor, isto é, poderes sublimes e soberbos. Então, há um poder em Jesus de um Deus. Então, isso aqui nos deixa muito tranquilo para saber que o mal existe, mas o poder de Deus é infinitamente maior que o mal, porque o mal, Satanás e seus demônios são criaturas e Deus, ele é criador. Isso precisa ficar claro em nós. Inclusive, São João da Cruz diz algo muito maravilhoso. Ele diz que o demônio, ele teme uma alma unida a Deus, como ele teme ao próprio Deus. Então, alguém que se une muito a Deus, através da oração e dos sacramentos, essa pessoa é uma pessoa que abala as estruturas do inferno. Certa vez, num exorcismo, o demônio disse a respeito de São João Maria Vianney, que se ele tivesse uns 2 ou 3 sacerdotes igual a São João Maria Vianney, o reino dele estaria arruinado. Para vocês verem quanto o poder de Deus, aquele que se une a Deus, é grandiosamente maravilhoso. Bom, então, primeira coisa, o texto do Evangelho nos mostra que isso não é uma invenção, não é uma construção da comunidade nascente. Depois, o texto exalta o grande poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, eu gostaria de trazer aqui algo não menos importante, que é a fúria dos demônios contra o ser humano. Irmãos, há um ódio estabelecido mortalmente entre Satanás e seus demônios contra todo o gênero humano. Se fosse dado liberdade para ele, ele acabaria conosco como
uma fumaça, nos destruiria a todos. Mas há o mistério do poder de Deus que nos protege de todos os lados. Então isso precisa ficar claro. E veja, como ele não pode agir diretamente, nos tocando, nos ferindo, nos arruinando fisicamente, o demônio então ele faz algo que é pior ainda do que simplesmente possuir uma pessoa ou simplesmente matar uma pessoa fisicamente. Ou é o que ele faz? Ele nos leva ao pecado. Aqui está a maior ação, a mais eficaz e a mais perigosa do demônio contra o ser humano. A tentação. A tentação que ela é muito pior do que a possessão diabólica, por exemplo, que é o nível mais alto de uma ação preternatural na vida de um ser humano. Inclusive, há uma santa da igreja que ela ficou possuída, Santa Mília de Jesus crucificado, ela ficou possuída pelo demônio 30 dias, com a permissão de Deus. Chamado de possessão expiatória. Mas por que eu estou trazendo essa realidade aqui? Para dizer que, como ele não pode nos ferir e como isso não é o interesse dele, simplesmente acabar com a nossa vida física, porque Jesus disse, vocês não têm que ter medo daquele que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Vocês têm que ter medo daquele que depois de matar o corpo, ele é capaz de lançar a alma no inferno. Ora, Jesus aqui então está falando do pecado. É disso que nós precisamos. E hoje, irmãos, a ação do mal está concentrada e a ação mais eficaz do mal está exatamente concentrada na tentação. Ele quer nos levar a todo tempo a condenar a nossa alma. Peçamos ao Senhor hoje que nos dê sobriedade, que a gente saiba desmascarar todas as ciladas do inimigo e que a gente saiba, pelo poder de Jesus, vencer o mal sempre com o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.